Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui assistindo esse estudo de João 20, versículos de 1 a 18. E nós vamos ver a ressurreição de Jesus hoje, essa mensagem de esperança maravilhosa. E a gente vai pensar se a gente vai crer ou não crer. Mas semana passada a gente viu a crucificação de Jesus e a gente viu como Jesus entregou tudo, né, na cruz, que aos olhos humanos ele ficou sem nada, né? Entregou tudo que ele tinha, seu título, seus pertences, sua mãe, né? Até o último momento pensando em outras pessoas e se entregando para elas. A gente viu como Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, não é? E cumpriu várias profecias ainda na cruz que nós vimos para demonstrar, né, para que todas as pessoas pudessem ter essa base, né, do cumprimento das profecias, que ele realmente é o Salvador prometido. E então ele entregou seu espírito, né, entregou seu corpo, e a gente vai ver o que aconteceu então, né, depois que ele foi colocado no túmulo. Mas antes de começar a ler esses versículos, é importante a gente pensar o que as pessoas vão fazer com a ressurreição. Eles vão crer ou não crer. Porque a fé é assim, ela nunca é forçada, né? Sempre tem uma opção. Jesus, quando ele ressuscitou, a gente vai ver, ele não se mostrou ao mundo inteiro, né? Com um holofote, né? Descendo de alguma forma pelas nuvens para que todos pudessem ver e não ter mais opção para crer. Mas ele se mostrou aos poucos que estavam com ele antes, né? Porém, ele deixou fortes evidências para que todos, né, que querem crer realmente possam crer. Fortes evidências que ele tinha ressurreto. O suficiente. Mas ele também não foi assim, ó, todos agora não tem mais nenhuma opção, ele não forçou ninguém, a fim de que quem não quer crer também tem essa opção e pode escolher não crer. Mas para aqueles, como nós vamos ver hoje, para aqueles que ele se mostrou corporalmente, fisicamente, depois de ressuscitar, isso foi de uma forma bem individual, diferente de um para o outro, né? É assim como Jesus se revela a nós, de forma individual, de forma especial. Cada um tem o seu testemunho, né? Como ele chegou a crer, a confiar em Jesus. E Jesus sabe a forma que a gente precisa, né? A forma certa para chamar a nossa atenção e para chegar ao nosso coração. Vamos ler então, nós vamos focar em três pessoas, né? Aqui, Maria Madalena, Pedro, João e, claro, Jesus. Versículos de 1 a 2 do capítulo 20. Diz assim, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. No primeiro dia da semana. Eu só quero fazer passar alguns pensamentos sobre o primeiro dia da semana, que é domingo, né, em que nós postamos esse estudo, que talvez você esteja vendo essa palavra, esse estudo, ao domingo, primeiro dia da semana. O dia em que nós lembramos da ressurreição de Jesus. Toda semana, né? Todos os domingos. Dia em que todos os cristãos de todos os tempos têm escolhido, né, têm fixado nos seus calendários dia para cultuar a Deus, porque a gente lembra que ele nos salvou através da morte e ressurreição do seu filho Jesus Cristo. E, gente, a pandemia não vai mudar isso. A gente não pode permitir que a pandemia mude isso na nossa vida. Embora nós, como igreja, ainda não estejamos se encontrando aos domingos, ainda não,
A gente não pode deixar que as circunstâncias externas, né, que nós estamos vivendo alterem o nosso ritmo, né, espiritual, da nossa vida espiritual. A gente não pode permitir que o costume de, nesse momento, não ir fisicamente para a igreja todos os domingos se torne o padrão da nossa vida. Então, vai chegar o dia em que a gente vai se encontrar novamente a cada domingo e a gente vai estar junto para celebrar que Jesus ressuscitou. Eu espero que você esteja junto e eu espero que seja em breve. Os outros evangelhos também nos dizem que Maria foi com outras mulheres. João não foca nas outras mulheres, mas elas foram, né? Um grupo de algumas mulheres bem cedo ao sepulcro, provavelmente para terminar o trabalho, né, de Nicodemos e José de Arimateia, que na noite anterior foi tudo corrido, né? Eles não conseguiram terminar todo o embalsamento do corpo, então sim, Maria, as outras mulheres, né, as outras Marias, levaram né, mais materiais para terminar esse trabalho. Mas João só menciona Maria Madalena. Por quê? Como a gente vai ver, só foi ela que deixou as outras e correu de volta para avisar os discípulos. Mas a gente tem até uma indicação aqui, porque ela falou no versículo 2: não sabemos onde o colocaram. Então nós, outras mulheres também. Mas a gente pode dizer, e João foca nisso, que Maria Madalena foi a primeira testemunha do túmulo vazio. E que testemunha era, né? É interessante as pessoas que Deus escolhe e que João destacou aqui. Uma mulher, para começar, nem podia ser testemunha diante de um tribunal naquela época. Uma mulher que já foi uma pessoa muito perturbada, porque antes de conhecer Jesus ela tinha 7 demônios e Jesus expulsou esses demônios. Jesus não escolhe pessoas perfeitas. Jesus escolhe pessoas imperfeitas e problemáticas, assim como eu, e imagino você também. Paulo disse em 1 Coríntios 1, versículos de 27 a 29, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolheu Maria Madalena para falar com quem? Pedro e o discípulo de que Jesus amava. Outra vez, João não menciona seu nome, né? Continua humilde, mas ao mesmo tempo maravilhado que Jesus estendeu esse amor até para ele. Esse amor transformou até alguém como ele, que também era uma pessoa problemática. Mas quando Maria chegou a esses discípulos, ela não contou nada que ia trazer alegria. Foi uma notícia chocante. Nada de ressurreição. Ela falou: roubaram o corpo de Jesus. Ela, na verdade, já tinha voltado antes dos anjos aparecerem as outras mulheres contando, né, da ressurreição. Então ela foi correndo e não sabia desse detalhe. Ela iria saber mais tarde. Então, como se não bastasse perder o mestre querido, né, perder a esperança que eles tinham, agora alguém entrou, profanou o túmulo, tirou o corpo de Jesus, levou para um lugar desconhecido. Que coisa terrível! Que coisa terrível nem ficar com uma pessoa dentro do túmulo. É algo que ninguém deseja nem para os seus inimigos, não é? Então, o que Pedro e João fizeram? Versículos de 3 a 4. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eles saíram correndo imediatamente, perplexos, confusos para um lado e para o outro lado, imagino, indignados, né? Imagina que isso aconteceu. A gente vai ver isso agora. Eles queriam verificar se o corpo realmente tinha sumido. Não sei o que eles estavam pensando
em que fazer se realmente tivesse sumido, mas para eles a única explicação plausível naquele momento era o corpo tinha sumido, né? Alguém removeu o corpo. O que, que aconteceu? Nem passou na cabeça deles que Jesus realmente poderia ter ressurreto. Embora isso deveria ter ficado na cabeça deles, porque cada vez que Jesus profetizou a sua morte, ele falou também que ele iria ressuscitar. E como a gente é rápido em esquecer as promessas de Deus. Ou às vezes a gente só lembra metade da promessa, né? E não a outra metade. Assim que as situações chegam a ficar difíceis, né? A gente, por alguma razão, só olha para as coisas que a gente vê com o olho natural, com os olhos humanos, e a gente esquece aquilo que Deus prometeu. A gente esquece do mundo espiritual, a gente esquece que Deus quer operar na nossa vida, que Ele prometeu, né, lutar por nós e lutar as nossas batalhas. A gente esquece e eles também esqueceram. E interessante, então, que João correu, né, João correu e correu junto com Pedro, mas João correu mais rápido e chegou primeiro. A tradição diz que João era um jovem, uns 20 e poucos anos, e Pedro era uma pessoa já um pouco mais velha, talvez chegando na casa dos 50. E sempre, principalmente através do Evangelho de João, a gente vê que teve uma certa rivalidade entre João e Pedro. Né? A gente vê aqui, a gente vê que só João fala que foi Pedro que cortou a orelha de Malco. A gente vai ver ainda que é João que fala que Pedro foi retrucando e falando com Jesus. Por que, que João vai morrer dessa forma como o Senhor falou? Reclamando, né? Mas a gente precisa lembrar também que tudo isso foi antes do dia de Pentecoste, antes que o Espírito Santo veio. Né? Eles estavam reclamando, né, brigando, essa rivalidade um com o outro, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles eram inseparáveis. Depois a gente vê eles para cima e para baixo servindo junto, um do lado do outro. E é o Espírito Santo que une a nossa mente e o nosso coração para um só propósito, para a causa do Senhor. É o Espírito, do Espírito que a gente precisa para acabar com as rivalidades que a gente tem e infelizmente são tão prevalentes no mundo cristão hoje. Bom, o que João e Pedro fizeram? Versículos de 5 a 10. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, bem interessante aqui que eles né, chega, olha, não entra, o outro chega, já entra com tudo e depois João acaba entrando também. Primeiro, um túmulo de uma pessoa rica, um judeu rico nessa época. Uh, Obviamente encontraram vários, né? Existem hoje ainda para você visitar em Israel. Tinha uma entrada bem pequena mesmo. Então, a altura era mais ou menos 1 metro, a largura mais ou menos 75 centímetros, e você precisava realmente se baixar para poder entrar, né, nessa abertura. Porém, por dentro era até mais espaçoso. Tinha geralmente um banco de pedra ao lado do corpo para as pessoas poderem lamentar. E às vezes tinha até 3 lugares, né, para pôr os corpos da família toda. Bom, João chega, ele olhou, mas ele não entrou. Ele viu as faixas de linho ali, que já teriam criado um tipo de caçula dura mesmo, né, com
o óleo, as especiarias, tipo uma múmia, né? E se tornando algo duro, né? Para você não enxergar realmente se o corpo, né, tinha saído ou não. Ele imaginou que o corpo ainda estava ali. Olhou de forma rápida. Nós vamos ver três palavras diferentes no original para a palavra viu, aqui no português. Ele viu, Pedro viu e ele viu de novo. Três significados diferentes. Dessa vez, ele, chegando primeiro, olhou, viu, que é o significado ver um objeto material com clareza. Então você vê, aqui tem uma cadeira. Ah, você vê, aqui tem uma mesa. Mas ele não entrou. Talvez por respeito, né, pelo morto, a gente não sabe, mas ele apenas olhou, verificou, viu que estava ali e pronto, né? Não fez mais nada. Isso quer dizer para nós que não basta só olhar de forma superficial. Se for assim, a gente não vai enxergar a verdade de Jesus. Se a gente só dá uma olhada rápida nas coisas nessa vida, e principalmente na palavra de Deus, a gente não vai enxergar tudo que Jesus tem para nós. Nós precisamos investigar, como Pedro fez. Se a gente fica do lado de fora, a gente só vai olhar para as coisas de Deus com os olhos humanos e não entender nada e não crer. Assim a gente não vai entender como as coisas são de verdade. A gente só vai bater a cabeça, né, ficar irritado e não entender nada que Jesus quer fazer na nossa vida. Mas precisamos fazer como Pedro. O que ele fez? Ele investigou. Não importa que ele não chegou primeiro, que ele chegou em segundo lugar. Até se a gente pensar, a geração mais nova, né, geralmente é mais rápida fisicamente, mas também tem facilidades, tem força, tem paixão, tem ideias, né? Mas muitas vezes é uma pena que não tem a paciência, né? Não, acaba desistindo mais rápido, de certa forma. Claro, a gente está generalizando, mas muitas vezes a geração mais velha, mais experiente, é mais comprometida, é mais minuciosa, tem a sabedoria para não desistir, mas realmente para não parar até chegar no fundo da questão. E dessa forma, então, não adiantou João chegar primeiro, porque Pedro chegando, ele entrou e João não. É a mesma forma como a gente pode olhar para a situação de hoje, né? E essa vacina tão esperada do Covid, né? Não adianta você lançar a sua vacina em primeiro lugar para o mercado mundial se ela não funciona bem, né? É importante você lançar, tanto faz se é a segunda, a terceira, a quarta, mas ela tem que dar certo, né? E assim foi entre João e Pedro. Pedro chegou em segundo lugar, mas para ele deu certo porque ele entrou. Ele entrou, talvez, tudo bem, porque ele sempre tenha sido mais impetuoso, né, dos 12, mas dessa vez o desejo de ir mais fundo realmente valeu a pena, de não parar por nada. E ele entrou e viu também, segunda vez. Qual palavra no original? Observar, contemplar, investigar, escrutinar. Ou, em outras palavras, ter a mente de um advogado, né? Não parar nos meros fatos. Ah, eu estou vendo, estou bem, é suficiente para mim. Não, é fazer perguntas. Quem, o que, e aí, como? Mas por quê? Para que isso está assim? Você já leu a Bíblia dessa forma? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja lendo a sua Bíblia com muitas perguntas. E isso se chama o método indutivo. Você observa o texto, faz perguntas. O que está ali? Quem está falando? O que está acontecendo? E aí você interpreta aquilo que você vê. O que está acontecendo? Mas como? Para que assim? E assim você extrai, tira as aplicações para a sua vida hoje, né? Isso é importante a gente aplicar esse método, extraindo o que está no texto, o que Jesus, Deus, quer falar conosco, e não usar o texto como base para dizer o que eu quero. Não é isso. A gente precisa saber o que Deus quer falar conosco. Mas essa mente de advogado já ajudou muitas grandes pessoas de fé na história.
Sabia que Lutero ele estava estudando lei antes de entrar no monastério, né? E tem a história, né, da tempestade e tudo mais, e ele quase achando que ia morrer e dedicou a sua vida, né, a Deus e foi para o ministério. Mas ele tinha essa mente de advogado e por isso levou ele a questionar a Bíblia e os estudos dele e chegou, né, a maravilhosa descoberta que nós somos, né, salvos pela graça e que nós recebemos a justiça de Deus pela fé. Mas também tem muitos ateus na história, né, que investigaram e muitas vezes querendo desmentir a ressurreição, né? Ateus que se converteram ao investigar as evidências da ressurreição de Jesus. Um dos mais conhecidos dos nossos dias talvez seja Lee Strobel, um americano que trabalhava como repórter investigativo, e ele queria sim desmentir a ressurreição e juntou todas as evidências, todas as informações que tinha, investigou, né, fez um bom trabalho para dizer que nunca aconteceu. Só que ele foi convencido por todos os fatos e ele se converteu. Existe até um filme, se você quiser assistir, se chama Em Defesa de Cristo. Muito bom. Bom, Pedro então entrou, ele viu tudo isso, né? Mas ele investigou e investigando, né? Porque ele tinha esse olhar com atenção, ponderando aquilo, ele percebeu esses pequenos detalhes que João não viu, que tudo ali dentro estava bem organizado e arrumado. Primeiro, que as faixas ainda estavam lá, quer dizer, não foram removidos com o corpo caso ele tenha sido levado. As faixas também não foram cortadas, né? Quer dizer que Jesus não tentou se livrar daquilo, ninguém veio, né, cortando isso com uma faca, tentando remover as faixas. E, importante detalhe, que o lenço da cabeça estava dobrado à parte, né? Estava separado do resto. E com certeza nenhum ladrão, nenhum vândalo teria pensado nesse detalhe em fazer isso e deixar daquele jeito. Jamais, né? Jamais. Então Pedro viu esses detalhes porque ele investigou. E da mesma forma para nós, se nós não, em primeiro lugar, corremos para Jesus, né? Se nós nos não curvamos, nos humilhamos, se nós não investigamos e estudamos a sua palavra, a gente não vai enxergar tudo que Jesus quer revelar para nós. A grandeza do seu amor, o poder da ressurreição, a vida abundante que ele trouxe para nós. A gente precisa investigar. Aliás, 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Investigando, conhecendo. Né? É isso importante, a gente procurar apresentar-se aprovado para Deus. João, porém, agora fala: oh, o outro discípulo, né? Também entrei. Ele decidiu entrar também. Eu imagino que a curiosidade não deixou ele do lado de fora, né? Já que Pedro entrou, né? Já entrou com tudo e ele não saiu imediatamente, né? Falando, oh, eles levaram Jesus mesmo. Não, ele estava ali ponderando, olhando. Tá demorando por quê? Foi ver também. Ele viu e creu. Simples assim. Ele viu e creu. Terceira vez essa palavra viu quer dizer o que no original? Quer dizer compreender e entender o significado de. Ele compreendeu. Quando ele viu a disposição das faixas e do lenço, talvez Pedro acenando para ele, talvez até sem palavras, olha isso, né? Não sei como foi, ele também viu e decidiu crer no fato que Jesus realmente ressuscitou. Mesmo não vendo Jesus ressurreto, mas isso foi suficiente para ele, essas evidências, para crer que de fato Jesus não estava ali porque tinha ressurreto. Juntando todas as evidências, né, elas nos levam a uma decisão. E a gente precisa decidir, porque sempre vai ficar
alguma coisa que a gente pode duvidar, alguma coisa que a gente pode levantar contra. Sempre vai restar pelo menos 1% que nos diz, não pode crer, não precisa crer, 1% de incerteza. Mas se 99% das evidências apontam em uma direção, você precisa chegar a um veredito. Você vai crer ou não? Você vai confiar em Jesus ou não? Mesmo não entendendo todos os aspectos ainda. Porque ele, como nós vemos, eles no versículo 9 aqui, eles ainda não haviam compreendido o porquê, né? Por que era necessário Jesus ressuscitar conforme a Bíblia. Eles tinham as suas experiências, tiraram as suas conclusões, né? E as suas experiências e próprias conclusões levaram a crer. E podem nos levar a crer também. As suas experiências individuais que você tem. Só que no final, sempre tem que ser a base da palavra. Todos vão chegar à fé através da palavra de Deus. É igual para todos. Que a gente vai colocar nossa confiança que aquilo que Jesus disse é a verdade. E eles, naquele momento, ainda não tinham chegado nessa fé que diz, eu creio só porque Jesus disse. Nem sempre até as nossas experiências vão levar a crer. Muitas vezes, e talvez você tenha passado por isso, existem experiências que nos levam a nos afastar, a não crer mais em certas verdades, né, da palavra, doutrinas da palavra de Deus. Mas é principalmente nesses momentos quando as emoções e as experiências falam contra, é que a gente precisa confiar na palavra de Deus. Muito mais do que aquilo que a gente está experimentando e sentindo pessoalmente. É a palavra que sempre vai ser a base para nós. E o que eles não tinham entendido? Certas coisas do porquê, do significado. E por isso eles simplesmente foram para casa. Eles foram para casa. A gente nem leu o versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Eles ainda estavam pensando o que tudo isso quer dizer. Porque se eles tivessem entendido o significado, né, o que Jesus precisava ressuscitar, conforme a Bíblia, eles teriam voltado para casa pulando, né? Mas não diz aqui. A ficha ainda estava caindo que a ressurreição é de fato é de fato um fato, né? Que era um fato. Mas os olhos ainda estavam vendados em relação à importância e ao significado da ressurreição. Algumas coisas que a gente pode ressaltar aqui, com a importância da ressurreição, é o carimbo, o selo de aprovação da parte de Deus Pai. Que ele aceitou o pagamento, que foi satisfatório, o pagamento para perdoar os nossos pecados. Ele aceitou o sacrifício de Jesus. A ressurreição foi o selo de aprovação para isso. A ressurreição também é a garantia que nós vamos ressuscitar, assim como Jesus. A ressurreição também é a declaração que Deus tem um plano para o nosso corpo, que não quer, como diziam antigamente, que às vezes as pessoas, até cristãos, pensam hoje, não, esse corpo é mau, só o espírito é bom. Não é isso. Deus criou o corpo e criou o espírito. Ele se importa igualmente com os dois. Assim como Jesus ressuscitou corporalmente. Não é descarta o corpo, né? O corpo não tem mais nada a ver. Você só vai ser um espírito sem corpo por aí. Não. O corpo e o espírito são importantes. Eles foram para casa, mas Maria ainda estava ali, né? Maria ficou também olhando. E agora? E nós vamos ver nos versículos de 11 a 13 o que ela viu. Versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés.
Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Chorando, Maria estava chorando na frente do túmulo. Maria tinha ficado enquanto Pedro e João estavam voltando para casa e ela ainda com aquela notícia horrível na cabeça. Levaram o corpo do nosso Senhor. O choro é garantido se os nossos fatos não estão corretos. Se a gente não tiver ciente de que Jesus ressuscitou e a realidade, que essa é a realidade da nossa vida, a gente vai na nossa vida experimentar muita tristeza, muita ansiedade sem necessidade. Porque os fatos são diferentes, mas os fatos na cabeça dela ainda estavam erradas. 1 Coríntios 15, 14 diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Eu, eu vou fechar aqui o computador. Tchau, gente. Como também é inútil a fé que vocês têm. Então pega a sua fé e joga embora, joga fora se você não crê que Jesus ressuscitou. Se você não vive essa, essa realidade na sua vida, Paulo até continua falando em 1 Coríntios e no versículo 19 fala: dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, se a gente não acredita na ressurreição. A gente é os mais coitados de todos. Mas, por outro lado, se Cristo ressuscitou, Ele está vivo dentro de nós, Ele está presente cada momento da nossa vida, em todas as adversidades. A gente pode falar com Ele, a gente pode contar com Ele, a gente pode depender dEle. E Ele nos carrega nos seus braços, né? Quando a gente já não aguenta mais e a gente fala: Senhor, nos ajuda. Ele está em nós. Essa é a grande verdade, a esperança que nós temos e a mensagem que nós temos da ressurreição. Mas Maria estava chorando, porque os fatos estavam errados. Mas Maria não parou aí. Ainda bem que ela não ficou parada, ela se curvou e olhou lá dentro também do túmulo. Ela fez algo mesmo na tristeza. Eu sei que a depressão, a tristeza conseguem paralisar uma pessoa. Mas se a gente não começa a se mexer, a gente não vai sair da tristeza. Se a gente não se humilha e busca a Deus, a gente continua com a perspectiva errada das coisas. E a tristeza só vai aumentar cada vez mais. Então se mexe, pega a Bíblia, ore, procure alguém, faz alguma coisa. Ela se curvou, ela se humilhou, ela olhou lá dentro e os anjos apareceram para Maria, porque ela precisava ver esses anjos. Os anjos não apareceram para Pedro e João, né? Não tinham esse aparecimento, porque Deus sabe exatamente que tipo de experiência a gente precisa. E até por isso, jamais compare as suas experiências com as de outras pessoas. Ou principalmente aquilo que você ouve de sobrenatural e experiências com o Espírito Santo e tudo mais podem ser legítimas, mas você não precisa ter exatamente essas experiências, porque Deus trata você de forma individual e especial. E talvez a gente pode até pensar, ela nem tenha reparado que eram anjos, porque ela continua com aquele cenário horrível na cabeça. Mas os anjos fazem a sua parte, porque são mensageiros, são servos para nós, e passam uma mensagem para ela. Por que está chorando? E ela precisava ser questionada a respeito do motivo do choro, porque não tinha motivo para isso. Da mesma forma, nós precisamos descobrir a origem de todas as emoções ruins que nós temos, porque elas podem ahm, tomar conta da nossa vida, né, de forma desenfreada mesmo. Elas podem deixar a gente no chão, né, isolados e cheio de ansiedade. Mas a gente tem que permitir que Deus nos mostre o que é que nós estamos sentindo, de onde vem, e permitir que Ele lide com essas emoções. Entregá-las a Ele, para que a gente não fique assim, chorando, talvez como Maria. Então Jesus vem, versículos 14 a 18.
Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou que ele lhe dissera. Jesus estava bem ali, ela não reconheceu Jesus. Alguns pensam por causa das lágrimas, outros pensam por causa da ansiedade, do estado emocional dela, ou talvez simplesmente porque ela não estava esperando Jesus ali, né? Para ela, o corpo tinha sido levado. Ela esperava quem? O jardineiro. Então ela tenta, né, conseguir todas as informações que esse jardineiro possa dar. Mas Jesus reconheceu e conhecia ela muito bem, né? Ele tinha essa forma especial de chamar a atenção dela a fim de que ela pudesse crer. Ele começou também com uma pergunta, né? Por que está chorando? Se você nunca reparou, Deus gosta de fazer perguntas. E talvez você tenha essas perguntas na sua mente, no seu coração, que sondam, né, a sua vida. E Deus gosta de fazer essas perguntas. E eu creio, a gente não tem como crescer muito na fé se a gente não permite ser questionado. E às vezes até ser questionado por irmãos. Ser questionado até por aqueles que não creem, né? Por ateus. Para a gente saber por que eu estou crendo. Qual o motivo da minha esperança. E a gente precisa pensar por que eu estou, né, assim, vivendo desse jeito, seguindo esses hábitos? Por que eu tenho essa forma de falar? Eu preciso me questionar e ser questionado para crescer na fé. E Deus vai continuar fazendo as mesmas perguntas até a gente parar, até a gente chegar ao fundo, assim como Jonas. Jonas, no último capítulo, foi perguntado: Você tem alguma razão para essa fúria? E Deus queria que Jonas entendesse o coração de Deus para esse povo de Nínive. Mas Jonas só estava enfurecido com aquilo que Deus estava fazendo e principalmente o que ele estava perdendo, né, na vida dele com a planta, com a sombra e tudo mais. Uma história bem interessante também para você ver. Deus perguntou: Você tem alguma razão para essa fúria, para ficar tão irado assim? Mas logo em seguida Jesus faz uma outra pergunta. Pergunta mais importante até: quem você está procurando? Para quê? Para lembrar quem Jesus era. Você está procurando o corpo de um homem morto? Ou você está procurando Jesus, que você sabe que é Deus, que prometeu ressuscitar, que pode fazer tudo, para quem nada é impossível? Quem você está procurando? Porque ela, na cabeça dela, ainda estava focada em Jesus, limitado pela falta de fé dela. E é um mistério, sim, que tem certas coisas, né, que Deus não faz enquanto a gente não crê. Porque senão a fé seria desnecessária. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão bom e tão gentil que Ele nos conduz à fé. Ele nos ajuda a crer para que Ele possa fazer o que Ele sempre quis fazer em nós e através de nós. Então, Jesus conduz ela à fé através de uma só palavra e fala o nome dela, de uma forma especial, mas simplesmente falou Maria. De que forma? Com certeza de uma forma, com um tom de voz, com um jeito que só ele usava. Imediatamente ela sabia: Rabone, né? É o mestre, assim como Maria chamava Jesus. Ela não tinha mais dúvida. Mas Jesus, falando o nome dela assim, lembrou ela
quem ela era em Jesus, que ela tinha sido escolhida, que ela podia, né, seguir ele e ser livre, ser liberta. Quantas vezes ela não tinha ouvido Jesus falar Maria daquele jeito, chamar o nome dela dessa forma? Imagino a primeira vez, né, Maria, quando ela ainda estava perturbada e oprimida pelos demônios. Ou talvez todas as vezes que ela se preocupava com a coisa errada. Assim como outra Maria, né? A irmã de Lázaro, que também precisava ouvir Maria, Maria. Porque Maria Madalena também estava se preocupando com as coisas erradas naquele momento. Ela precisava de uma perspectiva nova. E da mesma forma nós precisamos ouvir o nosso nome. Jesus falando o nosso nome no silêncio do nosso coração. Lucas, Eli, Raquel, André, sou eu. Eu te amo. Sou eu, Jesus, que habita em você, que está no seu coração. E que alívio para a nossa alma quando a gente vê Jesus falar o nosso nome. Todos os problemas ficam pequenininhos, não é? A gente pode enfrentar qualquer coisa com Jesus ressurreto ao nosso lado e em nós. Então, nos versículos 17 e 18, a gente viu que Jesus enviou Maria. Ela estava se agarrando, então ele fala, não me segure. E a gente até entende essa reação, né? Provavelmente ela se jogou aos pés de Jesus, imagino que ela agarrou os pés de um jeito, dizendo, eu nunca mais vou deixar você ir, né? Agora nós vamos ficar juntos aqui. Mas Jesus deixa claro que não era a última vez que os dois iam se ver, que ele ia ver os discípulos. Ele não tinha voltado ao Pai ainda. Ele ia ficar 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Então ele enviou Maria. Fala para os outros também. Não é só para você. Vou ficar um tempo ainda. Mas eu estou voltando. Manda essa mensagem para os meus irmãos. É a primeira vez que ele chama os seus discípulos de irmãos. Sim, eles eram servos, eles eram amigos, mas eles também eram os seus irmãos. Ele ia voltar ao Pai e os discípulos precisavam saber disso. Que assim como ele tinha ensinado no último discurso, ele estava indo para que o Espírito Santo pudesse vir. Muito melhor para os discípulos do que Jesus estando com eles fisicamente. Jesus estaria com eles de uma forma mais intensiva, intensa ainda, através da presença do Espírito na vida deles, do que ele estando fisicamente com eles. Ele queria que os discípulos lembrassem da obra feita. Eu vou para o meu Pai e o Pai de vocês. Jesus deu acesso ao Pai através da sua morte e ressurreição. É a garantia do perdão, é o novo relacionamento que nós podemos ter também. Que nós podemos ter através da fé, que o Pai de Jesus é o nosso Pai. Mas ao mesmo tempo, perceba que Jesus não falou, eu vou para o nosso Pai, mas ele falou ao meu Pai e ao Pai de vocês. Porque em natureza Jesus é diferente. Só ele é o Filho unigênito, só ele é aquele que se deu, né, se entregou na cruz por nós, só ele tem um relacionamento único com Deus Pai. Mas nós somos os irmãos de Jesus. Isso quer dizer que nós somos filhos adotados por Deus hoje. E Maria voltou cheio de alegria. A mensagem triste que a gente viu no começo, que ela carregou consigo, né, causa de tristeza, levaram o corpo do nosso Senhor, se transformou nas boas novas. Eu vi o Senhor ressuscitou. Eu vi que Ele está vivo. E que você possa crer também. Talvez pela primeira vez, mas talvez seja mais provável você crer novamente na ressurreição e colocar a sua fé, colocar a sua confiança em Jesus ressurreto e por isso bem presente na sua vida, bem presente na hora da angústia. Enquanto você examina e investiga as Escrituras e enquanto você é lembrado
quem Jesus é e quem você é em Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai te dar a confirmação e a experiência que você precisa. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Então, não fique chorando como Maria, mas tenha os fatos corretos. Não fique choramingando e reclamando, mas procure o Senhor, para que você também possa dizer: eu vi o Senhor. Eu sei que Ele está vivo e que Ele vive em mim. Amém? Eu quero orar com você para terminar. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo fato da ressurreição, pelo significado da ressurreição. Que nós fomos selados hoje pelo Teu Espírito como Tua propriedade, porque somos os Teus irmãos, Jesus. Somos filhos adotados de Deus Pai, fazemos parte da Tua família por causa do Teu sangue e por causa da Tua ressurreição. O selo da aprovação que tudo está completamente pago. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados e que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor habita em nosso coração. E isso faz toda a diferença quando a gente anda conscientemente dessa presença na nossa vida, quando a gente se apoia no Senhor, quando a gente realmente confia que o Senhor está 24 horas ao nosso lado e em nós e quer agir através de nós. Que a gente não tenta resolver as coisas sozinhos. Que a gente não tente, Senhor, pegar as rédeas na nossa mão, mas que a gente entregue as rédeas nas tuas mãos, Senhor. E que no final, a gente examinando tudo, investigando a tua palavra, vendo todas as evidências e também experimentando mais coisas com o Senhor, tendo mais experiências, a gente possa ter a certeza que a tua palavra é a verdade, que o Senhor é a verdade, que a gente possa crer e que a gente possa dizer: eu vi o Senhor. Abençoe cada um que está assistindo nesse momento, que a nossa semana, Senhor, seja cheia de experiências com o Senhor e da certeza que nós temos um Deus que já venceu a morte, o pecado, o Satanás, o inimigo, a nossa carne. Obrigado, Senhor, por ser o vencedor e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado em teu nome. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana e espero você semana que vem com a continuação do capítulo 20. Que Deus abençoe.